Bom, acredito que todos vocês estão vendo esse slide aqui, né? Deixa eu aumentar ele. Pronto. Então, estamos vendo aqui o slide para falar a respeito da sequência de movimento. A sequência de movimento na dança é a principal linguagem que nós vamos utilizar quando a gente está falando sobre o termo dança, né? Sobre o termo movimento. Então, nada mais significa do que uma coreografia, algo parecido com o vocabulário que a gente utiliza. Então, como é que funciona isso se a gente fosse passar para uma forma literal? O vocabulário, as palavras jogadas, eles são os passos que a gente vai criar, os passos que a gente vai remeter. E a gramática, ela vai corresponder às regras. Então, assim, apesar da gente ter várias palavras, como que a gente pega essas palavras e a gente junta elas? Na nossa língua portuguesa, a gente não tem concordância, pontuação exata, letras certas. Então, toda essa gramática que remete também à dança. Então, você tem um passo, certo? Nesse passo, você tem uma postura, você tem uma movimentação de braço, movimentação de perna, assim como a língua. E no final das contas, você vai pegar esses passos e você vai juntar formando uma história, um enredo. Então, isso também conecta exatamente com a palavra. Nada mais é do que isso. Deixa eu tirar aqui uma página. Então, vamos só prosseguir aqui. E aí, quando o coreógrafo está estruturando uma dança, ele não pode fazer essa linguagem se tornar algo que não conte a história das pessoas que estão dançando também. Então, isso eu estou falando para que nós, na posição de professores de dança, de coreógrafos e professores de educação física, nós temos que buscar fazer uma coreografia, fazer um movimento aonde ele possa remeter uma forma expressiva para não perder o seu sentido. Então, a gente não pode ficar preso na estética e na perfeição, que é algo que começa a confundir. Então, até o momento, eu expliquei para vocês várias formas de se construir, né? Então, a gente veio discutindo sobre como escolher, como aplicar, e agora, de forma prática, eu vou tirar um pouco a gente desse congelamento. Por quê? Porque por mais que a gente tenha que prestar bastante atenção à estética do movimento, à técnica, ensinar isso para o aluno, no final das contas, para ela se tornar algo expressivo, eu não posso ser um professor que seja um professor inflexível. Então, eu tenho que dar o sentido expressivo para a pessoa que está representando. Então, vamos supor que você está dentro de uma modalidade esportiva, você quer que o aluno faça a bandeja, né, do basquetebol. E aí você explica quais são os movimentos antes de saltar e você fala exatamente dessa forma que faz. Se o aluno quiser ir um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, criar um movimento, mudar o tempo, mas ele conclui a cesta, você, no final das contas, pode lapidar o movimento, mas você vai chegar à conclusão de que foi eficiente. Dentro da dança, como você não tem uma eficiência de uma pontuação, pode ser que isso não pareça tão óbvio. Mas se você conquistar a expressividade e o conceito, o conceito abstrato daquilo que você obteve, você também concluiu um sucesso na sua dança. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é só para vocês entenderem na flexibilidade na hora de dar aula e sugerir um movimento para que ele também tenha a cara e a característica dos seus dançarinos, dos bailarinos e etc e tal. Então, isso significa que a gente não tem que ter uma preocupação apenas com o resultado final da dança, mas a gente tem que se preocupar com o processo de criação. O processo de criação ele é tão importante quanto você chegar lá no final. Até porque muitas... Só um minutinho, pessoal, desculpa. Me desculpem. Então, vamos lá. Por mais que você tenha um professor que queira te passar uma técnica muito perfeita, você vai flexibilizar isso para você ativar, né, aspectos importantes, como estão ditos aqui: expressividade, sensibilidade, criatividade. Então, existem duas formas de você ser um professor de dança: aquele que você se preocupa com o resultado final e aquele que você se preocupa com o processo. E assim, por mais que uma coreografia tenha 3, 5 minutos e ela seja rápida, olha o tempo de preparação, que às vezes a gente precisa de 1 ano. Então, às vezes, dentro de 1 ano inteiro, você ensaia aquela mesma música, tanto que você escuta a música, ela até parece diferente depois, né? A primeira vez que escuta, ela é muito legal. Aí, quando chega no meio do processo, parece que você não aguenta mais ouvir aquela música. Aí, quando você apresenta, finalmente, você descobre
o quão legal ela era novamente pelo seu resultado obtido. Então, o processo é algo que caminha com certas ondulações, mas ali que está o aprendizado, ali que está a sua passagem pedagógica e todo o conceito que você gostaria de ser aplicado. Então, isso é se preocupar com o processo e não somente com o resultado final. E aí, mais uma vez, eu volto a falar da expressão, por quê? Dançar, representar a dança, como eu havia falado de vocabulário, eu continuo em cima dessa tecla. Você precisa passar o som em forma de movimento. Então, o músico, ele pega um instrumento e ele toca dentro da sua melodia, da sua harmonia, passando a mensagem daquela música para as pessoas que estão ouvindo. E ele espera tirar sentimento das pessoas, ele espera que as pessoas fiquem eufóricas, felizes, que elas tenham vontade de dançar, ou que elas se sintam reprimidas a ponto de sair os sentimentos negativos numa música mais triste. Então, o artista, ele gosta de, ele justamente brinca com o sentimento das pessoas. E aí, a pessoa que está dançando, ela também tem que buscar um pouco disso. Mas existe uma disparidade de comunicação. Então, o coreógrafo, ele tem uma intenção. E os bailarinos, eles podem reproduzir de outra forma, que é aquele velho comportamento de eu falar e cada pessoa entender da sua forma, né? Cada pessoa assimila e sua cognição tira uma mensagem diferente. Isso também vai acontecer no universo da dança. Um coreógrafo, o diretor, vai querer passar um movimento, uma mensagem, os bailarinos vão reproduzir de uma outra forma. E tudo vai depender do contexto geral e do momento em que você está inserido. Então, dessa forma, parece que a música, ela também está sendo executada de forma instrumental, mas a partir do movimento. Então, se você estiver assistindo uma apresentação de dança e você vê que ela te contagiou, você vai perceber que vai chegar um momento que você não está ouvindo mais o instrumento e que você está vendo o movimento e ouvindo a música através do movimento. Esse é o ponto ápice de uma coreografia que envolve o seu público. Por isso que a expressão é tão falada, né? Eu estou batendo bastante aí nessa tecla. Dos movimentos, já que a gente falou de sequência de movimento, né, nós temos os mais diversos possíveis, que podem ser chamados de movimentos de curta, de longa, eles podem ser baixos, ser médios, ser alto. Existe uma quantidade enorme e graus de dificuldade que nós temos que aplicar. Então, a dança, ela é uma ciência pensando em aspectos como: se a gente for falar da dança como a dança, ela é uma área do conhecimento que ela vai trazer performance expressivas e técnica. Então, como área de conhecimento, a gente for falar de ciência da dança. Então, se você pegar um artigo, se você for procurar um congresso, o que as pessoas estão falando nesses lugares, né? Já que elas estão estudando justamente essa área do conhecimento. Elas estão falando sobre a performance técnica e a expressão. Então, os jurados, né, Dança dos Famosos, por exemplo, eles estão falando exatamente as mesmas coisas. Quanto à prática pedagógica, então está trazendo um pouco mais para a gente agora como professor, né? Então ela vai contribuir para o desenvolvimento humano de forma cognitiva, socioafetiva, perceptiva. Então, são aquelas 3 dimensões do conteúdo: atitudinal, procedimental e conceitual. Então, ela consegue trabalhar com o movimento, a técnica que a gente falou acima, da área do conhecimento, ela consegue ser aplicada de forma didática e ela traz atitudes como cooperação, socialização, aumento de autoestima e diversos outros benefícios que a gente já falou. Como é que funciona em grupo, então? Ela promove aí um sentimento de união e solidariedade entre as pessoas que estão precisando se ajudar. Então, a partir do momento que você dança em grupo, a coreografia deixa de ser sua. Quem dança sozinho sempre dança no ápice do seu movimento, o mais forte, o melhor que pode dar. Isso é uma dança solo. Por isso que tem muita gente que dança solo, porque o solo você pode dar o máximo de você, porque só depende de você. Agora, quando você dança em grupo, você não pode dançar nem muito o máximo e nem pouco. Por quê? Você tem que pensar que a coreografia ela tem que ter uma sincronia entre as pessoas. Então, você precisa diminuir um pouco a energia para conectar com o grupo, ao mesmo tempo que você precisa ter uma energia elevada para você continuar conectado com o grupo. Se uma pessoa dança muito devagarzinho, sem empolgação, não se esforça, ela vai se destacar como alguém de baixa energia. Mas se alguém, de repente, começar a dar muito de si, ela também vai se destacar por uma alta energia. Então, quando você faz coreografias em grupo, as energias precisam estar alinhadas, então não pode ser nem muito, nem pouco. E quando a gente fala sobre lazer, então, a gente está falando sobre a descontração, o aprimoramento, o prazer e toda aquela satisfação que a dança traz para as pessoas.
Pensando dessa forma, a gente continua a discutir os benefícios da dança, que é algo que a gente já falou na primeira aula, e agora estudando todo o conteúdo, a gente pode continuar falando que ele vai melhorar as capacidades físicas, como força, flexibilidade, precisa muito desse tipo de movimento. Peraí que nós temos pessoas ainda acessando, entrando aqui. Então, a coordenação motora, né, todas essas capacidades físicas. O que é capacidade física? Aquilo que a gente nasce com e vai desenvolvendo a partir das habilidades motoras e dos movimentos adquiridos. Ela vai promover uma relação socioafetiva. Então, quem dança geralmente tem os seus grupos. Você pode ver, eu dançava em tal lugar, aí você fez o grupo de amigos daquela dança de salão. Depois eu saí e fui para a academia X. Você monta um grupo de amigos. Então, a relação socioafetiva, ela sempre fica muito afirmada, porque principalmente você está dentro de um círculo de pessoas de interesses em comum. Não só para dança, claro, né? Você também pode ter o seu grupo de futebol, grupo de vôlei, mas você estar numa atividade em grupo assim, promove então essa relação socioafetiva. Aspecto cognitivo, porque o tempo inteiro você está pensando no movimento, você está pensando na adaptação. Isso também eu falei bastante para vocês na aula passada. Melhora da qualidade de vida, autoexpressão, intrapessoal, percepção. Então, como isso a gente já falou diversas vezes, eu vou passar um pouquinho para frente de vocês, já que a gente tem bastante conteúdo hoje para aplicar. Eu quero também colocar 4 frases bastante importantes e relevantes aqui desses pensadores que falam um pouquinho sobre essa arte da dança. Então a gente começa com Nietzsche, que é um filósofo alemão, que falou assim: perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nenhuma vez, e falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhado por uma gargalhada. Então essa frase motivacional tem muito a ver com as pessoas que dançam e não conseguem parar. Uma vez que elas descobrem essa vontade se torna algo que vai perseguir pelo resto da vida. Então, quando criança fazia parte daquele grupo, por exemplo, de balé, depois que cresceu já vai para um grupo de jazz, vai para a vida adulta, entra para a dança de salão, terceira idade continua na dança de salão. Então, isso perdura na vida da pessoa porque ela não quer perder nenhum dia sem fazer algo do qual gosta muito. E o legal é que você pode adaptar sempre para a faixa etária, então todas a gente tem alguma possibilidade de dança. Vamos para o Brasil aqui, em Oswaldo Montenegro, falando que quem não ouve a melodia acha maluco quem dança. Volta para aquele slide que eu falei para vocês sobre a mensagem, que a dança você tem que passar uma mensagem sobre aquilo que você executa em movimento para a pessoa escutar a música. Então, quem não consegue escutar essa música do movimento, acha maluco a pessoa que está dançando. Agora, se você para pensar e você começa a se conectar com quem está fazendo a coreografia, você começa a entender a mensagem dela e você começa a ouvir essa melodia que não tem som. Depois eu peço para vocês, inclusive, um dia poderem ver uma pessoa dançando sem música. E me fala se vocês não conseguem ver a melodia e a harmonia que traz aquela movimentação, mesmo assim. Voltando para Nietzsche, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Complemento que Oswaldo Montenegro falou, e aquele slide que a gente estava falando sobre você transmitir uma mensagem independente da música. E esta última, que é de Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e vive intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então, isso também significa e justifica bastante aquela questão da nossa avaliação, que eu vou corrigir com vocês agora no final. Justifica bastante aquela questão sobre você tem que ter vontade de dançar. E você não pode ficar se colocando na posição de achar que nunca vai dar, de que ainda não está pronto, né? Você sempre tem a possibilidade de se apresentar, desde que você queira muito fazer aquilo. Então, isso vale para a vida, não só para a dança, mas faça tudo aquilo que vocês têm vontade de fazer, que vocês acham certo, bonito, e se apresentem antes que a gente perca as grandes oportunidades disso, ok? Então, continuando aqui no nosso componente didático-pedagógico. Então, agora a gente vai falar sobre o ensino, o aprendizado da dança. Nós temos esses 3 elementos para ser trabalhados. Vocês já viram a composição do curso de Educação Física, né? Então, vocês já viram que a gente estuda psicologia do movimento, comportamento. A gente não se preocupa apenas com
a movimentação nua e crua, mas a gente tem uma preocupação psicológica, emocional. Então, quantas vezes os professores não apresentaram para vocês que algo para fazer tem aspectos psicológicos envolvidos? E a dança, por trabalhar diretamente com as emoções, ela tem muito, absolutamente. Então, ela tem aquela preocupação com o corpo em si, quais são os movimentos que você precisa fazer isso de forma técnica. Ela tem uma preocupação com a emoção que você precisa transmitir e com o intelecto, que é você escolher movimentos. Quando a gente faz coreografias que são improvisadas, a gente trabalha muito esse intelecto, o fato de você conseguir ouvir e representar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Né? A dança árabe, ela tem muito improviso, muito. E aí tem um improviso que é chamado de derbaque, que é só um tambor tocado. Dentro desse derbaque existem mais de 50 tipos de ritmos diferentes, além disso, e você precisa se adaptar conforme você escuta na hora. Então, você escuta o músico fazer aquele som na hora, você rápido já tem que entender qual é o ritmo e qual é o movimento. Só que ele faz isso cerca de 4 tempos. Então, ele faz uma oitava, uma oitava, uma oitava, uma oitava, e depois ele muda. Então, dentro de uma música só, olha quantos ritmos que o bailarino precisa identificar e precisa, na hora, adaptar a sua movimentação. Então, imagina como é que está o processo neurológico aí de inteligência e de raciocínio. Por isso que precisa ter bastante raciocínio dentro dessa ótica. E aí, então, a função principal de nós, professores, é que a gente tem que fazer com que o processo metodológico de criação e preparação corporal, dando atividades de vivência. Então, a gente não é um robô, um coreógrafo não é um robô que chega lá e fala assim, pessoal, prepara, a partir de agora vocês vão fazer 1, 2, 3 para a direita, 1, 2, 3 para a esquerda. Uma aula de dança completa, pedagógica mesmo, com uma preocupação em você expor aí, como o slide está falando, as suas ideias em forma de sentimento, ela tem que, então, fazer com que o aluno execute atividades para você finalmente construir, né, a sua composição corporal. Então, ele vai colocar coisas que você descubra, coisas que você renove o seu acervo, então você precisa passar vivências. Vou dar outro exemplo. As aulas de dança contemporânea, os professores eles fazem os diversos exemplos, como, por exemplo, pegar um aluno, colocar ele dentro de uma demarcação quadrada, e ele fala assim, ó, você está dentro de uma prisão, e você precisa sair dessa prisão, né? Então você vai ter que demonstrar um sentimento de angústia e uma tentativa de você sair da parede, e ele coloca uma música. E a pessoa vai sozinha desenvolvendo seus próprios movimentos. Com isso ela vai descobrindo a diversidade de possibilidades que ela pode executar. Ou então você promover novas movimentações. A hora que o aluno termina, você fala assim, olha, foi ótimo, ok, gostei. O que você acha de agora você tentar fazer isso no plano um pouco mais alto, né? Você só se preocupou com as paredes laterais. Que tal agora você se preocupar com o teto? Esse teto caiu sobre a sua cabeça, você está dentro de uma caixa. Então você está fazendo o quê? Você está promovendo ambientes diversos e dando para o aluno a chance e a liberdade de criar. Então isso é a preocupação de um processo pedagógico ideal para uma aula de dança. Então você traz a liberdade, você coloca quais são as objeções, e você coloca a liberdade de movimento. Depois você vai corrigindo, lapidando. Lembra daquela limpeza coreográfica que a gente falou? Isso você vai fazendo também durante a sua aula, até que você tenha um aluno mais adaptado a criar. Criar não é algo também que a gente é adaptado, né? Vocês viam aí bastante que Paulo Freire, que é uma das maiores referências que a gente tem sobre pedagogia, né, mundial, e que é um brasileiro, ele falava bastante desse processo criativo que a gente vai contra. Uma vez que você entra na escola com 5, 6 anos de idade, você já é obrigado a sentar um atrás do outro, copiar a lição da lousa, fazer a mesma coisa, você perde a oportunidade desse processo de criação. Então, a gente não é adaptado, né? Até às vezes a nossa educação dentro de casa, senta, come direito, faça isso, faça aquilo, não te permite de repente falar, e se eu quiser cortar o papel assim, assado, e se eu quiser mudar? Então a gente tem essa oportunidade no mundo da dança de criar aquilo que às vezes a nossa vida não permite criar, e nem a nossa criação, nem a nossa educação, e você faz então um ser humano que ele seja intelectualmente criativo, que são as grandes promessas de emprego do futuro, né? E aí a gente tem uma escala de importância e de vários itens a serem considerados da coreografia. Esse é o nosso
último slide dessa aula, que é a aula 3.3. Então, eu comecei falando para vocês que a gente tem um movimento. Esse movimento, ele é uma unidade. Por exemplo, na musculação, nós não temos o agachamento ele é um movimento, ele é uma unidade. A partir do agachamento, eu posso ter várias variedades, assim como o movimento de dança. Então, a gente está lá no quadro laranja agora, que é variedades. E eu ainda preciso falar para o meu aluno qual a quantidade de séries e de repetições, não é? Na musculação? Na dança, a mesma coisa. Então, eu vou ter o movimento de um giro. Ele vai ter variedade, ele pode ser feito num pé só, ele pode ser feito nos 2 pés, ele pode ser feito rápido, lento. Mas eu tenho uma repetição. Quantos giros? Eu saio fazendo 5 giros? Eu saio fazendo 2 giros? Quantos giros eu consigo fazer? Depois disso, eu tenho um equilíbrio ideal, né? Então, olha, posicione bem as suas 2 pernas e faça o agachamento. Para a dança, mantenha sempre os olhos num ponto fixo que você melhora o equilíbrio. Então, essa primeira linha é uma primeira... e aqui a gente também tem a sequência em relação à repetição, tá bom? Que significa como se fosse as séries de repetições. Já aqui embaixo, a gente começa a vir para uns elementos que são táticos da dança, não técnicos, mas táticos, que é você começar agora a fazer uma introspecção com quem está assistindo. Ele vai ser excêntrico. Então, você vai trazer um contraste. O que é o contraste? Ele é a intensidade disso. Esse movimento, ele vai ser um movimento feito com pouca energia ou com muita energia? É um momento da música onde ainda tem um suspense ou é um momento da música onde eu já posso fazer o refrão, posso crescer na música, posso fazer grande? Isso já leva a gente também para o clímax, que é esse movimento grande da música, quando você explode, isso geralmente é o refrão. É o momento da música onde o Simba vai ser levantado lá na pedra que a gente fica esperando. Então, não é o movimento ápice da música? É isso que acontece. Já a transição. Como é que eu vou sair desse movimento que criou esse clímax tão grande e eu vou para o menor? Então, eu posso promover, por exemplo, uma quebra, uma baixa de luz. A música pode pausar, do mesmo jeito que ela subiu, a música pausa, ela continua trazendo um elemento de susto, de suspense e de tensão, que é este daqui que a gente está falando. Claro que tudo isso tem que estar atrelado ao ritmo, não menos importante, mas aqui no final a gente tem a proporção. A proporção significa que você precisa entender também e não errar a mão do sal e do açúcar. Se a gente também coloca muito clímax, então você tem muito clímax, clímax de novo, chega uma hora que você percebe que não teve clímax. Porque se todos são clímax, qual que foi o momento mais alto? Não tem. Você foi criando momentos altos, que aquilo criou um excesso. Tudo que é excesso é demais. Então, tem que tomar cuidado e tem que entender a proporção disso. Então, uma música legal é a música que começa com suspense, começa mais baixo. Geralmente, vocês podem ver que as luzes começam mais apagadas, os movimentos são leves, vai trazendo essa tensão, essa tensão das pessoas e vai envolvendo elas no mistério, no suspense, até que você explode no clímax e tudo isso na mão ideal, uma quantidade ideal. Assim como o tempo da música. Músicas acima de 5 minutos, elas já são um pouco mais cansativas, né? Por quê? Porque a atenção que a gente consegue firmar, ela tem 7 minutos de duração. Se a pessoa gostar muito daquilo, e mesmo assim ela ainda vai dispersar dentro disso. Então, aquela atenção central, sem desvio, é 1 minuto e meio. A atenção com cognição é no máximo 7 minutos. Então, se você coloca uma música de 5, 6 minutos para mais, a atenção da pessoa já está muito próxima de baixar. Então tem que tomar cuidado com essa proporção do tempo de música. Um solo, por exemplo, que tem menos elementos a serem observados, nunca chegar perto desses 5 minutos de música, a menos que você seja a grande bailarina principal lá e a única que pode fazer uma coreografia de 7, 10 minutos. Né? Se o espetáculo é seu e você vai fazer um fechamento, aí tem outras explicações para tentar justificar músicas tão longas e quebrar essa proporção. Tá bom? Então, toda essa escala que eu montei para vocês são palavras jogadas aqui que fazem muita importância na montagem de uma coreografia completa. Então, essa escala, ela tende a fechar com palavras, com argumentos e com conceitos, tudo que a gente veio falando até agora sobre a criação. Então, nossa unidade 3, ela tinha como objetivo trabalhar a criação de uma coreografia, seja na formação dos movimentos, na escolha dos movimentos e na sequência dos movimentos para uma coreografia, falando de técnica, percepção
emoção e expressão, tá bom? Eu aqui encerrei, então, com vocês a nossa unidade 3.3. Fiquem à vontade para abrir os microfones e me fazerem perguntas dessa aula. Eu ainda tenho a próxima, tá bom? Mas fiquem, então, à vontade. E vocês tiveram alguma dúvida dessa apresentação de agora? A escala tem que ser nessa sequência aí, professora? Não, Sidney. Até porque... É o Sidney, né? Que falou comigo? Sim. Não, não precisa ser. Ela não tem uma sequência lógica para isso, a não ser a unidade, tá? A unidade com certeza vai ser a primeira. Então, a partir do movimento da unidade que eu vou ter as demais, mas isso não significa que elas vão estar numa ordem, então elas não são numeradas, não. Diferente da passagem da coreografia. Lembra daquela aula de passagem de coreografia? Então, o que você precisa fazer? Você precisa passar o movimento, depois você precisa fazer com que as pessoas memorizem e depois elas vão automatizar o movimento. Aí, sim, é uma sequência lógica, mas aqui não. Entendi. Mas tem que ter todos esses requisitos? Sim. Tá. Sim. Você já assistiu Dança dos Famosos? Não assisto, Faustão. Não assisto. Pega um dia... mas só esse quadro, assim, não precisa ouvir o que ele está falando, não. Escuta só os jurados. E você percebe que os jurados eles vão usar quase todas essas palavras. Eu senti que faltou um pouco do clímax, eu senti que falta um pouco de tensão. Eles vão sempre usar esses conceitos, que são os conceitos gerais de uma coreografia. Faltou um pouco da variedade, repetiu demais o movimento, faltou um pouco de ritmo. Todos eles vão utilizar essas palavras conceituais de uma coreografia. Tá bom. Fazer esse esforço, viu? Então faz assim, vê qualquer outro programa, coloca no YouTube, programa de dança para calouros. Tá bom. Aí, sei lá, talvez você veja isso. Ok. Mais alguém? Oi, Du, pode falar, direto aí da galáxia. Progressão, ela não se encaixa aqui? Progressão só se a gente estiver falando de uma pedagogia, não de uma coreografia, né, Du? Então, se você estiver falando, você tem essa coreografia, aí você vai evoluir com esse grupo, aí você vai fazer a progressão para uma outra mais complexa. Mas isso não é para uma coreografia, isso aí é para um processo pedagógico. Mas isso não é utilizado dentro de uma coreografia? Por exemplo, dentro de uma unidade de movimento, você fazer essas variações em cima de uma progressão? Então, aí a gente chegou na variedade. Tá? Aí sim, você pode fazer uma variedade com um aumento de complexidade. E aí vai variedade, repetição, sequência. Aí sim. Entendeu? Mas pode ir dando esses exemplos que você vai ver que sempre vão se encaixando aqui, ó. Vai pensando, e você vai ver que sempre tem um que se encaixa dentro desses elementos. Esse daqui é uma escala geral do Rudolf Laban. Uhum. Ela é bem... Contraste. Esse progressão que o Du falou, Bro, né, poderia ser evolução, então? Isso, sinônimo. Progressão ou evolução de música. Isso é o que acontece, por exemplo, na escola de samba, naquele quesito evolução. É exatamente isso. Então, assim, você, por exemplo, teve um carro alegórico, né? O primeiro carro alegórico. E você vai ver que o carro alegórico do clímax é do meio. Ele é o carro alegórico do meio. Qual foi a evolução do carro alegórico 1 para o carro alegórico 2? É exatamente isso que é o quesito evolução. E o contraste também é isso, Du. Foi quem perguntou do contraste? O Du ou o Ronaldo? Du, né? Então, o contraste é exatamente isso. Então, por exemplo, assim, se você sai de um movimento de... Vamos supor que você resolve fazer giro do início ao final do palco. Giro, 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 giro. O que vai acontecer no final? Você vai estar tonto, não é? Só que você pode fazer um movimento que, por exemplo, você caia no chão? Sim. Pode. Isso é um contraste muito usado nos giros. Isso se chama queda turca. Então, você faz essa queda turca, por quê? Porque você vai melhorar a sua tontura ao mesmo tempo que você promoveu um movimento de contraste alto. E aumentou, inclusive, a tensão do movimento, porque você sofreu uma queda intencional. Tem uma postura, né? A gente não é cair de cara no chão, mas tem uma postura em relação a isso também. Isso é o contraste dos movimentos.
Outro contraste muito interessante, que é aquele movimento de salto do balé, onde a bailarina vai numa ponta do palco, aí ela corre, 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 a hora que ela chega quase na frente do palco, ela faz um salto e ela consegue uma abertura 0 no ar. Olha o contraste de uma corrida para um salto zerado no ar. Você sai de um movimento veloz e você tem um movimento aéreo. Esse é um contraste do que está acontecendo. Sabe aquela hora que você vai assistir o circo e você fala assim, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e de repente você fala, uou, olha esse movimento que a pessoa fez. Isso é um contraste. É você sair do branco e de repente tudo fica colorido. Só me dá um exemplo aí desse clímax e dessa proporção. Proporção é a quantidade. Então, vamos supor, Ronaldo, que eu vou fazer uma coreografia e que o tempo inteiro eu fico 5 minutos de coreografia batendo palma, assim, ó. Vai chegar uma hora que você vai olhar para a pessoa do lado e você vai falar assim, caraca, deu, né? Nossa, faz 5 minutos que eu tô vendo essa pessoa batendo palma, então eu errei na proporção. Errei. Ou então, eu tenho uma coreografia que eu tô entrando o tempo inteiro, tipo, sorrindo com aquela cara de sambista. Tô sorrindo. Aí você fala, nossa, parece que ela não tá se expressando, mas parece que ela tá forçando. Então, tudo isso é errar na proporção. É muito sorriso, é muita palma, é muito grito. Ah, outra coisa que é fácil de errar na proporção também, o Du pode me confirmar. Aula de zumba que o professor grita demais. Ah, e vamos lá, e grita comigo. Aí chega uma hora que o aluno fala, cara, eu vim dançar, não vim aqui, tipo, sair rouco, entendeu? E erra na proporção das coisas, é isso que tem que tomar cuidado. Assistir um solo de dança. Você vai no conservatório de balé, né? Vamos supor, você tem filha, não tem, Ronaldo? Tem, sim. Mas imagina que a sua filha falou assim, ó, papai, eu vou lá fazer uma apresentação de balé, minha coreografia tem 8 minutos do Lago dos Cisnes. Você não vai aguentar ficar os 8 minutos olhando para sua filha. É muito tempo de música. E aí o tempo inteiro ela tá fazendo aquela coreografia devagarzinho, devagarzinho. Isso também é errar na proporção, tá? Agora o clímax. Sabe cheerleader? Vamos para cheerleader agora. Aquelas coreografias de líder de torcida dos Estados Unidos. Elas fizeram toda a coreografia. E aí, me dá um A, me dá um E, não sei o quê, lá, 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 bate palma, corre. Chega no final da coreografia, elas fazem aquela pirâmide de 5 andares. Você viu? Eram 30 meninas super magricelinhas e pequenininhas. De repente, aquelas meninas subiram uma pirâmide de 5 metros e você tá assim, ó. Meu Deus do céu, isso é o clímax. É aquela tensão que você fala, nossa, esse é o ponto alto, foi a parte mais legal da coreografia. Daiane dos Santos fazendo um duplo twist carpado pela primeira vez. Os jurados não conseguiram dar nota. Eles nem entenderam o que ela fez de tão incrível. Duplo twist carpado foi o clímax da coreografia de ginástica solo da Daiane dos Santos, por exemplo. É o ápice, é o movimento mais forte que você tem numa coreografia. É mais ou menos quando você assiste um circo de Soler, né? Que você fala assim, aquele vai ser o ponto X do espetáculo. Isso. Você fala assim, meu, o cara, ele colocou 2 pratos, um em cima do outro, aí o cara põe 3, o cara põe 4, aí você fala, até que 4 tá, de repente o cara põe 25, aí você fala, meu Deus. É isso. Ah, beleza. É quase inacreditável que você tá vendo aquilo. Eu te arranco o palavrão, né, da boca. Você vai ficar de boca aberta, você fala, nossa, parei de respirar por 20 segundos. Nossa, ela não entrou ainda. É treino, né, professora? Muito treino, né? Ah, sim. É que a gente está dando exemplos muito profissionais, mas você Sim. pode ter outros mais amadores, claro, né? Eu estou tentando fazer o clímax do clímax aqui, dar o exemplo mais profissionalzão que a gente possa ter. Não, sim, que nem você citou aí as team leaders, né? Ali é muito treino, né? Exaustivos, né? Atleta, vida de atleta, né? Cheerleader é Sim, vida de atleta. são bem. Vira e mexe, eu assisto de vez em quando uns documentários falando sobre elas, que até se frustram, né? Tem uma. Nossa, muito. Acabou de Tem sair aí uma. um seriado no Netflix que acabou de sair sobre a realidade da cheerleaders, é complicado, né? Tanto das Vou dar um cheerleaders. exemplo legal. Lembra do espetáculo do ano passado dos meninos que fizeram a coreografia sobre o futebol? Vocês chegaram a ver essa coreografia do futebol?
Não. Na faculdade? Na faculdade. São colegas nossos da faculdade. Eles fizeram uma coreografia, né? Um grupo de meninos que nunca dançaram e tal, mas eles quiseram participar, foi muito legal. E aí eles fizeram lá a dança deles, a composição, tinha movimento de futebol e tal. No final, o que eles fizeram? Eles tiraram a camiseta e eles estavam com uma camiseta embaixo e cada um tinha uma letra. E no final eles formaram a frase, paz no futebol. Então isso foi o clímax também da coreografia deles. Isso não precisa ser só no final, tá? Isso poderia ter sido feito no meio da coreografia. Mas, de repente, eles foram e colocaram. Vou dar um outro exemplo simples. Você tem 10 pessoas na faculdade, você tem um amigo que faz hip hop e roda com a cabeça no chão, sabe aquele movimento de rodar a cabeça no chão? E aí você tem as 10 pessoas fazendo um movimento simples, vocês, colegas, né? Aí vocês estão fazendo, de repente, no meio da música, vocês abrem uma roda e esse cara rodopia com a cabeça e tal. De repente, todo mundo volta e continua a dançar. Qual que foi o clímax da música? Que as pessoas ficaram de olhos abertos, falando, eu não posso perder o que eu tô vendo. Esse momento do meio da música que ele fez algo extraordinário. Então, o clímax, ele é esse acento aí da música, né? É o mais... para vocês verem que ele não tem hora para acontecer, eu vou dar um exemplo bem distinto. Vocês foram comer, né? Almoço, tem arroz, feijão e tem picanha com salada e tomate. Qual que é o clímax desse almoço? O feijão. O feijão parece, né? O clímax desse almoço, gente, qual que é o mais requintado? Então tá bom, eu vou colocar A carne. Entendeu? Qual que é o requinte do... Porque o arroz, por mais que seja tudo muito gostoso, né? Mas qual que é o clímax desse prato? Isso existe também na culinária, isso se fala muito aí na gastronomia. Então, você colocou vários ingredientes, mas de repente você colocou um camarão. Gente, com certeza o camarão vai ser o clímax do prato, ele vai ser o principal, ele vai ser um protagonista. Um artista que ia contra tudo isso que você está falando aí era o Michael Jackson, né? O show dele tinha clímax a todo momento da música, né? Pessoal, me dá um minutinho, por favor, aqui, desculpa. Um minutinho. Deixa eu ligar aqui de novo para você. Não desliga. Será? Tomaram anticoncepcional, menina? Eu sou o Michael Jackson, Dinei. Galera, desculpa, viu? Amarra no pé da mesa ali, prof. Dá super certo. Trabalhar em casa com filho pequeno. Tem uma receita boa. Amarra uma pedra e joga pela janela. Amarra no pé da mesa ali, ó, dá tudo certo. Qualquer coisa é quarentena. Vamos lá, galera. Posso continuar para a nossa próxima aula agora, 4.1? Professora. Oi, claro. Só uma dúvida, eu esqueci da unidade, você pode explicar um pouco? Posso. A unidade, ele é o primeiro movimento que você quer trabalhar. Então, você tem várias unidades na dança. Então, qual que a sua dança tem como unidade? Sua dança tem como unidade giro, tem como unidade deslocamento, tem como unidade 2 para lá e 2 para cá, tem como unidade o passé, o élevé, o grand battement, são os movimentos isolados. Denis, você é um cara que também eu sei que faz musculação. Então, quando você recebe um treino, quais são as unidades do seu treino? É o agachamento, é o afundo, é a remada, é o supino. Então, são os movimentos isolados. Aí, dentro das unidades, você vai ter série, repetição, quantidade, né? Entendeu? Entendi. Está relacionado um pouco com criatividade também ou não tem nada a ver? Não tem muito a ver, porque a criatividade, ela precisa pegar todas as unidades e trabalhar de forma criativa. Sim. Entendeu? Então, a criatividade, ela é inovação. Quando eu falo de unidade, eu posso ter alguma unidade que seja uma unidade com alto nível de criação, mas não significa que todas elas terão. Inclusive, nem é bom se todas têm, porque aí a gente perde a proporção. Se todas elas tiverem muitos elementos criativos, a gente perde a proporção. Se eu faço um prato para você, um camarão, uma ostra, uma picanha, você está colocando muitos elementos... Acho que eu estou com fome, gente. Vocês estão colocando muitos elementos de uma forma conjunta, assim, sabe? E você não tem nenhum que se destaca. Então, na criatividade, é importante você não perder essa mão aí. Mas é claro, dentro de uma das suas escolhas, uma pode ser duas, alguma coisa que tenha um diferencial. Sim, entendi. Obrigado, professor. Imagina, deixa aberta aí a câmera, gente, quero ver vocês.
Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô gostando da participação de vocês hoje. Gosto da picanha. Paramos na picanha, né? Ovo não, só fala de outra picanha, na hora de dar fome. Hoje é sextou, né? Sextou, hoje é dia de picanha. Galerinha, então vamos para a nossa próxima aula, né? A gente vai ter mais tempo de conversar e brincar, mas então vamos para o conteúdo aqui e depois a gente abre novamente. Então, peculiarmente, o conteúdo de agora é um conteúdo que eu gosto bastante de falar, que é algo que eu também gosto bastante de fazer. É algo que eu queria fazer com vocês esse semestre, seria incrível, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso. Vocês estão ouvindo também aqui comigo, né? Gritaria. Apresenta ela aí para nós, professora. Pronto. Então vamos lá. A peculiaridade que eu queria falar para vocês sobre esse conteúdo de agora é que todas as imagens que vocês estão vendo são imagens reais, são imagens de eventos que eu fiz, eventos que eu organizei. Então, há 8 anos eu organizo eventos de final de ano de dança com os diferentes objetivos que a gente vai ver agora, tá? Então, essa foto, ela diz muito sobre o que eu gosto de reter das pessoas quando eu faço um evento. Eu quero essa atenção, eu quero esse sorriso, eu quero essas pessoas se divertindo, eu quero que tenham famílias, eu quero que tenham risadas. Então, a gente quer trazer, né, para as pessoas um clima descontraído e de lazer. Então, o evento, ele pode ser definido com vários aspectos. Ele pode ser uma festa, ele pode ser um encontro, uma comemoração de algo, uma solenidade, como a gente tem aí baile solene, uma competição, entre outras. E agora tem um ponto importante para eu falar para vocês. Todo mundo que é de modalidade esportiva sabe que quando a gente fala de festival, a gente está falando de algo que não instiga competição. Então, você tem situações amistosas. Então, um festival de futebol, né? Todo mundo vai competir ali. Você vai ter o time A contra o time B. Só que no final das contas, todo mundo vai receber medalha, todo mundo vai ser premiado. Então, o festival ele tem como objetivo agregar as pessoas para uma socialização. Na dança, não. Quando a gente fala sobre festival de dança, a gente está falando sobre competição. Não sei por que isso é, gente, mas é assim. Então, a dança, quando eu vou falar, por exemplo, Osasco, a gente tem um festival aí chamado de Paulo Darim, que é um festival que acontece há muitos anos em Osasco. Ele é completamente competitivo. Ô, Léo, eu vou só silenciar o seu microfone aqui, ó, mas continua com a gente aí em vídeo, tá bom? Bom, então a gente tem, por exemplo, o Paulo Darim, como eu havia falado, que é um festival super importante e competitivo, e aí tem categoria, jurado, premiação. Então, falou em festival de dança, falou em competição. Não é amistoso. Quando eu tenho uma situação amistosa de dança, ele é chamado de espetáculo ou é chamado de mostra, sem o A, não é amostra, tipo amostra grátis. Não, é mostra, estamos mostrando o que vai acontecer. Então, são outros nomes. Ele é contrário às modalidades esportivas, tá? Não esqueçam desse detalhe bem importante. Bom, então os aspectos de um evento de dança, eles podem ter aspectos lúdicos, socialização, qualidade de vida e resgate de cultura, e justamente a nossa aula tem como objetivo explicar cada um desses eventos. Então, essa foto aqui é a foto de um evento realizado com colegas, talvez vocês até lembrem de alguns rostinhos aqui que vocês viram. Eu chamei professores que são jurados, então, como é festival, era competitivo, nós não tínhamos acesso ao teatro ainda, então esse ano seria uma proposta diferente, mas foi muito legal, porque olha como a gente teve uma participação em peso, com cenário, com figurino, muitos elementos bem legais, foi incrível, e isso aconteceu mais ou menos faz uns 5 anos que eu faço mais ou menos esse evento na Anhanguera, e o de vocês seria um evento diferente, legal, uma pena. Então, qual que é a ideia do caráter lúdico? Vocês já estão aí há muito tempo na faculdade, né, quase nos últimos semestres, escutando isso, desde que entraram, lúdico, lúdico, lúdico. Então, o lúdico, ele é, em resumo, você aprender com a diversão.
Então, a dança, ela tem bastante disso. Como ela é divertida, né, ela tem esse caráter lúdico, ela traz essa liberdade de expressão, ação, prazer, comunicação, aprendizado, uma criatividade, mas também tem o seu desenvolvimento físico, emocional, social, intelectual, com sensação de alívio, bem-estar e alegria. Agora eu vou fazer a conexão com essa foto aí. Então, hoje eu vou explicar conteúdo e vou conectar com a realidade. Então, essa foto foi uma foto tirada do espetáculo do meu estúdio de dança, né? Eu tinha um estúdio de pilates e de dança. E essa era a equipe de pessoas que dançavam lá das mais diversas modalidades. Dança do ventre, dança cigana, zumba, ritmos, dança flamenca. E é todo o nosso grupo. Então, por que eu escolhi essa foto? Porque o nosso evento era um caráter lúdico. As pessoas se inscreviam porque elas queriam aprender uma modalidade de dança. Eu quero aprender a dançar a dança do ventre. Eu quero aprender a fazer a dança flamenca. Então, ela estudava a técnica. Só que, no final das contas, o caráter que a gente levava na academia era um caráter lúdico, porque a gente promovia eventos divertidos, as pessoas eram descontraídas, elas não eram obrigadas a se apresentar. Então, muitas pessoas que não tinham ainda a liberdade para se apresentar e não se sentiam à vontade, elas estavam lá sentadas assistindo, então elas estavam confraternizando. Mas a gente exigia dos professores o aprendizado, então a gente queria ver a evolução. E por isso que tinha um espetáculo no final do ano, que era justamente para você apresentar para sua família, para as pessoas que você gosta, para os seus amigos, tudo aquilo que foi aprendido o ano inteiro. E tinha esse caráter de confraternização, então a gente fazia pratos, a gente saía para comer, então isso ficava, isso para a academia, então pensando agora como gestores, tá? Isso para nós cria uma manutenção de aula muito forte. Até você conseguir criar um espetáculo desse, você cria vínculo com as pessoas muito fortes. Porque você tem escolha de figurino, você tem confecção de figurino, o figurino chega, você tem que fazer ensaio no final de semana, e o grupo, ele vai se fortalecendo. Então, esse caráter lúdico, educacional, que tem por trás de um espetáculo de dança ser criado, um espetáculo para ser apresentado neste nível no final do ano, ele começa a ser ensaiado em julho. São 6 meses para você colocar figurino, para você escolher música, para você ensaiar, para você preparar, para você ter entrada, para você ter elementos. Então, olha o tempo que leva. Imagina um grupo se fortalecendo todo esse período junto. Então, isso faz com que o seu aluno tenha uma retenção grande na sua academia. Isso é outra importância de um espetáculo, de um evento. Resgate da cultura. O resgate da cultura é algo muito feito no Brasil. Ele traz como pauta principal as manifestações culturais. Então, são músicas animadas, figurinos, comidas típicas, e esse ano a gente vai ser bem lesado em relação à principal manifestação cultural do nosso ano, né, que é a festa junina. Eu acho que nós não conseguiremos frequentar festas juninas, porque pelo mês que estamos e ainda num ápice de pandemia, eu acho que a gente vai sentir muito aí de perder uma das principais manifestações culturais, que tem como objetivo trazer um comportamento diferente do nosso. Então, assim, nós somos paulistas. O que a gente está acostumado a fazer? Usar camiseta, calça jeans, ir no shopping para comer um lanche e ir no cinema, certo? Essa é a nossa manifestação paulista principal. Então, o que a gente quer com uma festa que resgata a cultura? Nada a ver com isso. Então, a gente vai usar roupa xadrez, chapéu de palha, comida da roça, falar com outra linguagem, dançar outra dança circular. Então, a gente busca justamente outros elementos. Isso eu estou falando aqui em São Paulo, né? Que esse é o máximo que a gente tem de um resgate cultural. Mas se a gente levar isso para o Nordeste, nossa, aí lá você vai ter a festa do carimbó, a festa do Bumba Meu Boi, do Caprichoso e Garantido, cada uma com sua roupa diferente, mas todas elas vão ter sempre a expressão pública. Então, elas vão ser feitas nas praças, nas escolas, nas igrejas. Então, ela vai ter sempre uma característica parecida, que é de demonstrar qual era o costume, independente dos milhares de manifestações que nós temos, mas elas estão sempre demonstrando uma população. E aí, quando a gente demonstra uma população, a gente demonstra com movimento, roupa, alimentação e linguagem. Né? Isso que determina uma postura total de uma população diferente. Então, esse é o resgate da cultura. A socialização. Posso fazer um pouco do link daquele lúdico lá? Então, a gente tem que a possibilidade de você dançar é você socializar com outras pessoas. Você pode dançar sozinho, fechado nas suas 4 paredes do seu quarto? Pode. A gente está vendo que agora, em época de pandemia, isso tem acontecido, mas não é um comportamento geral do universo da dança. Então, quem dança quer demonstrar,
quer dançar com outras pessoas, quer formar grupos, e a gente vê bastante dessa realidade na dança de salão. Dança de salão, as pessoas vão lá e elas dançam com todo mundo. Então, se vocês observarem, você chega lá com o seu casalzinho lá, né? Eu quero dançar com meu marido, com a minha esposa, com a minha noiva, namorada, etc e tal. E aí, quando chega lá, o professor, ele começa a desmembrar vocês dois. Quem não está preparado no começo se choca um pouco com essa realidade, até entender que ali ninguém está fazendo dança de casal, é dança de salão. Se você quiser fazer dança de casal, você pode contratar um professor particular, mas a partir do momento que você entrou numa turma de dança de salão, você vai misturar com outras pessoas, você vai dançar com todo mundo, você vai confraternizar, você vai criar esse vínculo aí com muito respeito, tá? E aqui também, essa foto do final aqui foi uma foto que eu coloco porque demonstra bastante a minha gratidão a todas essas pessoas que fizeram momentos incríveis de espetáculo na minha vida. Então, eu até hoje me relaciono bastante com essas pessoas que criaram esses vínculos sociais junto comigo, me proporcionaram, então, esse desenvolvimento pessoal. E aqui eu tenho outro exemplo de socialização bem importante. Então, prestem atenção nessa frase. Eu vou ler o slide, tá bom, Sidney? Vou ler especialmente para você o slide. Em geral, os indivíduos que dançam passam a se relacionar melhor em grupo. À medida que vão vencendo as próprias barreiras e preconceitos, a transformação vai acontecendo, a solidão desaparece, a autoestima cresce, as pessoas ganham mais confiança e se sentem mais integradas. Quem falou isso foi Jesus. Se até Jesus estava falando isso, meus queridos, acreditem piamente que isso funciona. E como que eu vou provar isso para vocês? Tá vendo essa foto? Eu acho que vocês conhecem até essas pessoas da foto. Cada uma tem uma história particular que aconteceu por causa dessa coreografia que a gente desenvolveu na faculdade. Então, vamos lá. Primeiro, o Michael, né, que é esse rapaz de boné dourado aqui. O Michael, ele já teve muita experiência de dança. Ele foi bailarino clássico, depois ele foi pro jazz. Ele é uma pessoa competida hoje entre as academias para dar aula de dança. Então, ele foi o grande planejador, o grande coreógrafo dessa turma, que inclusive ganhou o Festival de Dança. Esses três rapazes aqui, ó, que vocês estão vendo de boné preto, de boné amarelo com roxo e de boné laranja, nunca tinham dançado nada na vida. E o Michael e esta moça, que é uma ginasta de ginástica rítmica, conseguiram adaptar a coreografia e eles tiveram importâncias fundamentais. E eles gostaram muito de fazer o que eles fizeram. O depoimento deles, quando terminaram, foi que foi uma das experiências mais legais que eles já tiveram na vida. E hoje eu já estou encontrando este rapaz como personal dentro das academias que eu trabalho também. E ele sempre lembra dessa coreografia, é muito legal. Esta moça se tornou professora de zumba e de ritmos por causa dessa experiência. Ela sempre gostou de dançar a vida inteira, mas ela não sabia que ela podia e conseguia. E isso abriu a porta para ela ser uma professora de dança e ritmos. Esta moça de boné preto já dava aula de ritmos zumba e por causa dessa coreografia se apaixonou por este outro e hoje eles são casados e têm um filho. Então, eu coloquei essa foto para contar para vocês um pouquinho do aspecto socialização. Pessoas que nunca dançaram, uma porta aberta para dar aula, um casal com filho. Então, e aqui, hoje, uma pessoa com uma visibilidade gigante. Então, olha, cada uma tem a sua particularidade, mas todas elas tiveram experiências advindas dessa coreografia. Então, é por isso que me faz acreditar muito na força da dança ainda. E aí, todos nós temos um pouquinho disso na vida, e eu já vim falando desde a primeira aula para vocês. O aspecto socializador da dança é evidente num baile, que do latim ballare significa reunião formal de pessoas para dançar. Por isso que até hoje a gente utiliza ainda o baile de formatura, que é uma reunião formal, que é uma cerimônia solene. Agora, quando a gente quer descontrair, o que a gente fala? Vamos para a balada. Né? E a balada tem um pouco dessa variação do bailar, né? Junto com uma badalação. Então, ela junta um pouco desses dois, mas é o quê? Vamos sair para dançar, não é? Já é um pouco da mensagem da palavra. Então, vamos para a balada, você já sabe o quê? Que você está indo para um lugar que vai ter música, que você vai ter dança, que você vai ter socialização, né? Que você vai poder ali se divertir, descontrair, relaxar. E o nosso último aspecto a ser falado hoje é a qualidade de vida. Então, a dança, ela traz uma qualidade de vida porque ela tem tudo aquilo que eu já falei antes para vocês, né? Socializar, se divertir, aprender,
mas ela também melhora muito a vida em relação física. Por quê? Porque ela tem um condicionamento geral, então você tem um gasto calórico, você tem picos de força, você tem fortalecimento. Quando eu falo de fortalecimento muscular, eu não estou falando de hipertrofia, eu estou falando de tônus muscular, que é o que é possível alcançar dentro da dança. Você tem uma melhora da capacidade cardiorrespiratória, porque se você tem uma ativação aeróbica, mesmo que seja intervalada, você tem uma ativação, então você está constantemente fazendo aí um cardiorrespiratório ideal. Você tem uma melhora da sua circulação periférica, né? Todos os movimentos de coordenação grossa melhoram de forma periférica. Você tem, então, prevenção de futuros problemas de postura. Se tem uma coisa que o professor fica o tempo inteiro brigando com os alunos, é pela postura. Abre a postura, mantém a postura, e isso, então, consequentemente, vai trazer uma grande melhora. E agora eu quero colocar um vídeo para vocês assistirem, e eu vou tirar aqui o fone, porque com o fone eu acho que não aparece o áudio, tá? Me fala se vocês vão conseguir ouvir esse vídeo para fechar. Ô, professor, Oi? a internet do Jonathan caiu, ele pediu para avisar, tá? Não entendi. O Jonathan saiu porque a internet dele caiu, ele não está conseguindo se reconectar, tá bom? Me fala se vocês estão ouvindo esse vídeo. Sim. Então eu vou seguir, tá? Continuem aí, que eu só vou pegar meu carregador. Professora, o áudio parou. Eu também não tô ouvindo. Pra mim, travando tudo também. O lugar parece que tá em... Parou o áudio, professora. Está em slow, parece, né? É para entender melhor a dança. Pode ser. Tá bugando tudo, tá bugando tudo. Sexta-feira, né, gente? Tá tudo lento. Acho que ela não tá ouvindo, que ela tá sem o fone. É, deve estar. É verdade, tá sem o Não, fone. deixa sim. Não, Deixa eu relaxa. rodar da sala, pô. Coloca uma música aí, coloca a música aí na sua casa e finge que tá tocando. É, põe música aí, Léo. Vocês não estão ouvindo mais? Não, professor, mas tá legal. Tá tudo... Não, parou. Coloca a legenda. Então, peraí, eu vou tentar pôr de novo. Talvez é porque eu tenha ligado o carregador, ó. Vê se vocês estão ouvindo agora. Estão ouvindo? Lá no fundo do baú. Não. Professor, se tiver o link depois, tem esse vídeo no YouTube, em algum lugar, manda pra gente. Ou posta lá no AVA. A gente não falou que aquele boleto era diferente, não. Aquele boleto era de novo, então eles batem na mesma tecla. Então a gente pode. Ao vivo. Pô, eu tô ouvindo a música. Eu não tô ouvindo nada. Tá de boa aqui, ó. Nem eu não tô ouvindo nada. Também não tô ouvindo, não. Nada, não. Eu não tô ouvindo nada. Também não tô ouvindo nada, não. Aqui tá de boa.
Aí, ó. É aquela musiquinha ainda. Cheguei. Como que é a música? Olha, aonde eu cheguei. Essa música, Não, olha. deixa quieto. Não, deixa quieto, deixa quieto. Melhor não, né? Melhor não. Eu não sou cantor, tio, mas é quase isso. Pessoal, independente da música, né? Desculpa aí, não sei por que não estava aparecendo áudio, mas independente da música, o mais importante que eu queria que vocês observassem é esse clima criado, né? O clima que as pessoas estão sentindo, a expressão, a felicidade que elas ficam de ter conquistado. Vocês podem observar que tem pessoas de todos os tipos de várias idades, com perfis físicos biológicos diferentes, homens, mulheres. Então, são pessoas amadoras, né? Não estamos falando de um espetáculo profissional, são pessoas bem amadoras que estão hoje conseguindo demonstrar, então, essa vontade de dançar. Isso é o mais importante de tudo, tá? Alguma dúvida do slide dessa aula agora? Ficou alguma dúvida? Que foram coreografias diferentes, né, professora? São só os melhores momentos. Ah, tá. Então, não tem dúvida, não. Tá de boa. Beleza, então a gente chegou numa parte muito legal da nossa aula agora. Tchan, 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 tchan. Vamos dançar? Já deu Dramin para esse menino, professora? Coitado, né, gente? Todo mundo trabalhando, ele só tem 2 anos. Só quer atenção, dá dó. E aí a gente enfia a televisão para ele ficar quieto, né? Olha que pecado. Acabando a aula de vocês, eu não quero nem lembrar mais disso aqui, eu vou só brincar. Vamos lá. Dá um bichinho de estimação para ele, pô. Para eu ter que limpar depois. Para que isso aqui está sendo gravado. Deixa eu continuar. Dá um gato. Vamos lá, trabalho B2. Olha que legal o que a gente vai fazer. Deixa eu colocar meu fone aqui, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Mesmo, eu posso utilizar o mesmo incidente que a gente já usou em outro carro. Mas eu preciso da confirmação dele. Nosso trabalho B2. O que contempla este trabalho B2, então? Neste trabalho, nós vamos aproveitar e a gente vai fazer alguns vídeos. Pessoal, desculpa. Por favor. Mas assim, tem um outro... Ô, Kleber, Léo, esses caras aí, ó. Pessoal, tem que fechar o microfone, senão não dá para a professora falar. Não é o meu microfone, não, tio. Tem ninguém em casa, não, só eu. Tem mulher falando aqui, não. Cara, que travou dela. Não, ela foi ver lá alguma coisa com o moleque lá, pô. Não, travou dela, tá travado dela aqui. Galera, voltei. Desculpem pela milésima vez, mas vamos lá. Tentar mais uma vez. Bom, o nosso trabalho B2. O que acontece no trabalho B2? Vocês vão filmar uma coreografia de vocês. Vocês vão apresentar. Então, a gente vai aproveitar, né, esse momento aí. Vamos tentar criar um pouco de prática. E vocês vão filmar, então, uma coreografia de vocês de, no máximo, 2 minutos de música. Ah, mas eu peguei uma música com 3 minutos e tal. Corta. Corta e só apresenta os 2 minutos. Por quê? Porque eu quero que vocês coloquem no sistema um arquivo com baixa capacidade. Fica mais fácil de ser enviado. E mais simples de executar. 2 minutos de coreografia rápido, passar rápido, simples. Pode escolher qualquer estilo de música. Eu já vou responder, deixa eu só dar essas observações, aí eu já abro para as dúvidas, tá? Vocês podem escolher qualquer estilo de música. Então, pode ser rock, pagode, funk, axé, desde que ele não contenha palavrão, nenhuma palavra obscena. Até inglês, hein, gente? A gente já sabe, né? A gente não sabe falar inglês, né? A gente sabe falar palavrão em inglês. Qualquer estilo de dança, então você pode fazer dentro desses estilos o que você quiser, e ele pode ser sozinho ou pode ser em família.
Então, por que ele pode ser em família? Ah, eu não tenho muita vivência, mas, por exemplo, eu tenho a minha filha que tem. Então, eu vou colocar ela para dançar comigo, já que estamos todos aqui em casa, faz um negócio legal, entendeu? Pede essa ajuda, já que vocês não podem ter a ajuda dos colegas, vocês podem ter. Mas, mesmo assim, vocês podem fazer em grupo. Também tem essa possibilidade. Se vocês quiserem criar uma live ou uma montagem de todo mundo fazendo uma parte da música, vocês também podem fazer isso dentro desses 2 minutos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um vídeo esses dias de uma música do Di Ferreiro, onde cada pessoa da minha família cantava um trecho da música e a gente compunha uma música completa. Ela está no meu Instagram, se vocês quiserem entrar lá, pode ver. Pode ser uma coreografia assim também. Cada um faz uma parte, vocês colocam a conexão. Desde que tudo isso apresente os requisitos abaixo. Quais são os requisitos embaixo? Os requisitos são, os movimentos selecionados, eles precisam estar de acordo com o ritmo. Então, assim, não adianta pôr um funk e dançar um pagode, né? Não tem nada a ver. A gente sabe que o movimento não tem nada a ver com o ritmo. Então, vocês precisam fazer isso acontecer. Eu vou colocar uma música que é um forró. Quais são os movimentos do forró? Então, eu vou ter que estudar um pouquinho os movimentos daquele ritmo. Tem que ter sincronia. Mas então eu vou dançar sozinho, porque aí eu não desincronizo de ninguém. Calma, existe a sincronia entre você e a música. Então, mesmo que você dance um solo, existe uma sincronia. Uma harmonia. O que significa harmonia? Todos os elementos que você escolheu, movimento, música, estão trazendo harmonia? Ou, por exemplo, você está dançando uma música que é baixinha, lenta, e de repente você está fazendo muitas explosões. Então, isso é uma harmonia da música. Isso tem a ver com a proporção, tá, Ronaldo, que a gente estava falando agora. Você colocou uma música muito agitada, mas você está dançando lento, você perdeu a harmonia da música. Figurino. Então, tem que ter um figurino ideal. Ah, precisa estar todo fantasiado? Não. Mas se você vai dançar, por exemplo, uma dança de salão, qual que é a roupa? É uniforme da Anhanguera? Não, né? Dança de salão, você vai pôr pelo menos uma calça jeans, uma calça social, alguma coisa do tipo. E depois o elemento criatividade. Então, vamos fazer funcionar a nossa criatividade. A entrega vai acontecer na semana do dia 14 ao dia 21. Isso significa que é a semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem, até a quinta-feira, um dia antes da nossa aula da semana que vem, vocês têm para entregar. Dica: quanto antes vocês entregarem, antes eu vejo, dou um feedback e reabro para o erro. Então, se vocês mandarem lá no dia 21, não vai dar tempo de eu fazer correção e mandar outro. Agora, se vocês mandarem no dia 14, eu vou falar, olha, o vídeo, por exemplo, não abriu. Ah, corrompeu o arquivo. Melhora um pouquinho tal coisa para melhorar. Então, é isso que é melhor vocês mandarem antes, para vocês não correrem o risco de não ter entregue e dar para corrigir. Agora, eu quero que vocês me escutem com muita atenção, que eu vou falar agora. Eu não estou avaliando desempenho. O que significa isso? Ah, vocês sabem que o Eduardo é professor de dança, então significa que o Eduardo vai tirar a nota máxima e todo mundo vai tirar menos? Não, gente. Pode ser que, por exemplo, vamos ver outra pessoa aí, Yuri acho que não tem cara de quem dança, né, e tem essa experiência. O Yuri fez uma coreografia, mas a coreografia dele teve sincronia, teve harmonia, o figurino ficou bom, a criatividade ficou legal, ele vai tirar os mesmos 1000 pontos que o Denis, que também é do universo da dança. Então, eu não estou avaliando desempenho, não foquem nisso. Ah, eu não sei dançar, ela vai me avaliar. Não, gente, o menos é mais. Se você utilizar o que precisa quanto aos critérios, você não precisa ser um exímio dançarino, não é isso que a gente está avaliando, eu não vou ter comparação. Então, não se preocupem com a execução em questão de técnica, né? Todo mundo tem coordenação motora aqui, nós não temos ninguém adaptado na nossa turma que não consiga ter coordenação motora. Então, todos vocês vão conseguir fazer essa atividade. Observação, de novo, quem tiver problema para envio de vídeo, para acesso, gente, nem que seja para eu entrar online com cada um que, por exemplo, tem uma câmera e eu ver na hora. Não conseguiu mandar o vídeo, eu vejo na hora ali, eu abro com vocês ao vivo. Sempre tem uma possibilidade de entregar de outra forma, desde que vocês se comuniquem comigo que estão tendo alguma dificuldade. O que não pode acontecer é assim, passou o prazo, passou a prova, passou retificação. Se chegar para mim lá em julho, um dia antes de sair de férias, e falar, olha, eu não consegui enviar, e agora? E agora o tempo passou. Então, qualquer problema deve ser reportado no começo, qualquer dificuldade no começo. Combinado? Então, eu só vou parar nossa gravação, que o nosso vídeo vai ficar super extenso no YouTube. E agora, fiquem à vontade